Muito bem, então voltando aqui, só para terminar o que a gente falou no vídeo passado, né? A equação de Navier-Stokes nada mais, nada menos é a equação da quantidade de movimento diferencial para um fluido newtoniano, no qual você especifica, né, o termo de tensão viscosa. Ou seja, vamos voltar a explicar um pouquinho aqui. Essa equação nada mais, nada menos que é a segunda lei de Newton, ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração está entre colchetes, e o que a gente tem de forças resultantes são dois tipos de forças. Forças que atuam na superfície do teu objeto e a força de campo ou de corpo, que aqui no caso nós estamos restringindo para somente a força peso. Tá? Se essa força, agora, se esta força for, tá? Se esta força for de superfície, melhor dizendo aqui, a tensão viscosa dado como para um fluido newtoniano, que são a grande maioria dos fluidos que nós conhecemos, tá? Teremos aí como resultado a equação de Navier-Stokes, que é essa que vocês estão observando aí na tela, tá? Essa equação verde. Esta equação verde, ela está na forma vetorial. Essa equação ela pode ser discriminada, né? Pode ser aberta em três componentes, afinal de contas o vetor V aqui, ó, né? Tem as componentes U, V, W, né? Então aqui está a componente U, né? A equação para a componente U, aqui está a equação para a componente V e aqui está a componente para, né, a equação para a componente W. Claro, aqui ainda eu tenho que lembrar vocês, como está escrito aqui em cima, também estou já aplicando, ou seja, essa aqui é a equação de Navier-Stokes simplificada para a condição de escoamento incompressível, e se é incompressível, eu tenho, né, ainda essa equação, o divergente do vetor velocidade igual a zero, não é mesmo? Vimos isso também, claro, ainda aqui na unidade 4, lá na equação da conservação da massa, perfeito? Por que eu preciso dessa equação? Ora, vamos tentar entender que, se essa equação não existisse, tá, eu tenho três equações, né, e eu tenho três funções a serem definidas. Quatro, melhor dizendo. Quais são essas funções? Primeiro, a componente U, a componente V e a componente W, né, ou seja, o vetor V, para além daqui eu não mostrei, a função da pressão. Também não sei como é que é a pressão, né, em função do tempo e do espaço, mais precisamente em função do espaço, tá? Aqui. Então eu tenho três equações e quatro funções indefinidas. Da mesma forma como um sistema de equações lineares, um sistema de equações lineares que vocês estudam lá em álgebra linear, aqui eu tenho, na verdade, um sistema de equações diferenciais parciais, tá? As quais eu preciso aqui, ao invés de achar números, como é nos sistemas de equações lineares, aqui eu tenho que achar funções que satisfaçam essas equações. Então não fecha, afinal de contas eu tenho três equações e quatro funções. Então eu preciso de uma quarta equação para fechar. Esta quarta equação é a equação da conservação da massa, claro. E para a condição de escoamento incompressível, nós temos então, né, du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero. É importante notar, pessoal, tá, que essa equação aí, ela é não linear. Tá? O que seria não linear? Porque é uma função que depende da derivada da própria função, ou a derivada de uma função que depende de outra função. Além disso, além de não ser linear, tá? Isso aqui já mostra que ela é não linear, ela também é acoplada, né? As equações são acopladas, não são desacopladas. Como assim acoplada? Ora, eu não consigo resolver a equação para a componente V sem saber como é a função de U. E eu não consigo resolver a equação diferencial para a componente U sem saber a função V. Ainda também o acoplamento depende da função P. Cada uma delas depende de P. Perfeito? E claro, isso também serve para a equação de W. Tá? Então,
Isto é o sentimento de acoplamento da pressão, das equações. Tá? Esse, na verdade, é o contexto do que a gente fala. Quando as equações são acopladas, tá? É porque uma função, né, está dentro da outra e vice-versa nas equações. Tá? Existe esse cruzamento entre as funções. Enfim, aí nós temos então a célebre equação de Navier-Stokes. São equações importantes para vocês entenderem, né, como funciona, por exemplo, o ANSYS CFX, o ANSYS Fluent, né, que tanto resolve problemas de escoamentos. O Consol, que é outro pacote comercial concorrente do ANSYS, tá, também resolve escoamentos. O OpenFOAM, que é o que eu utilizo, tá? Depois eu vou mostrar aí um vídeo do OpenFOAM para vocês e tudo mais, tá? Na verdade, todos esses softwares eles pegam essas equações, discretizam, né, faz um processo de linearização, aplicam esquemas de interpolação, linearização e tudo mais. Existe uma série de métodos matemáticos aí, né, técnicas envolvidas justamente para poder colocar dentro do computador e o computador resolve. No final, essas equações aí elas se transformarão, tá, num mega sistema linear, tá? Mas num grande sistema linear mesmo. Esse sistema linear é resolvido pelo computador, né? Quanto melhor o teu computador, com processamento e memória, maior pode ser o seu sistema linear. Não à toa que grandes simulações são feitas com computadores altamente sofisticados, né? Altamente poderosos, com tantos teraflops de execução, com tantos gigabytes de memória RAM, enfim, terabytes, né? Gigabytes, né? Gigabytes a gente já está aqui nos nossos computadores ordinários, mas antigamente, né, lá nos anos 80, você tinha computadores que eram tamanho de salas, né? Enfim, com refrigeração bem controlada e tudo mais, mas que eram tão poderosos talvez como nossos computadores do dia a dia que nós temos nas nossas casas, nossos laptops e computadores de mesa, enfim. Tá? E hoje, claro, existem computadores enormes, os mainframes e tudo mais, que são muito a mais além do que nossos computadores, né? Que ainda assim resolvem esses problemas e ainda eles têm dificuldades dependendo das aplicações. Tá? Mas é muito importante que vocês compreendam, tá? Justamente que essa equação, a equação de Navier-Stokes, ela é a espinha dorsal para as aplicações de engenharia envolvendo mecânica dos fluidos. Tá bom? Nós vamos ver que até aquela famosa equação de Bernoulli, ela é derivada, querendo ou não, de certa maneira, não dela, mas desta equação aqui, ó, né? A equação da quantidade de movimento. Tá? Mas como a gente aplica, como eu falei para vocês, 90% das aplicações são com fluidos newtonianos, então a equação da quantidade de movimento transforma-se na equação de Navier-Stokes. Basicamente é isso, beleza, pessoal? Bem, aqui eu termino então o assunto a respeito da equação de Navier-Stokes. Foi relativamente tranquilo, aí não passou de 20 minutos, quer dizer, foi mais ou menos uns 20 minutos, tá? A respeito do tema 4.4. Já temos aí mais ou menos uns 9 minutos de aula gravada, 8 minutos e meio, para ser mais preciso, né? 14 mais com o do vídeo passado. Eu vou continuar aqui, tá? Eu tenho então aí mais alguns minutos para fechar com 15 minutos. A unidade 5, vou começar a unidade 5 aqui então, falando do primeiro tema 5.1, escoamento sem atrito, a equação de Euler. Eu vou começar a equação de Euler, não precisava ser, tá? Mas com a equação de Navier-Stokes. Eu poderia começar com a equação da quantidade de movimento, tá? Mas é muito mais simples aplicar a equação de Euler utilizando a equação de Navier-Stokes, tá? Afinal de contas, o que é um escoamento sem atrito? É equivalente a chamar um escoamento invíscido, tá? Conforme está ali, escoamento sem atrito igual a escoamento invíscido. O termo invíscido, meio difícil de pronunciar, enfim, é mesma coisa que falar sem viscosidade. Se não tem viscosidade, nós sabemos que o μ, né, quantitativamente vale 0. Tá? Pois bem, olhando para a equação de Navier-Stokes, isso significa que este termo aqui vale 0, afinal de contas 0 vezes nabla quadrado do vetor v vale 0.
Nabla quadrado, isso aqui é o que a gente chama de operador laplaciano. Bem, não falei dele anteriormente, né? Mas, enfim, prazer, operador laplaciano aqui para vocês, tá? Operador laplaciano é sempre nabla quadrado assim escrito, tá? E aqui eu estou até aplicando o operador laplaciano numa função vetorial. Não é muito inusitado isso, é muito estranho. Vocês vão ver de novo o operador laplaciano mais adiante, tá? Mas, enfim, seria o operador laplaciano escrito aqui, ó, na componente x, né, na componente y, na componente z do vetor velocidade, beleza? Então, aqui, claro, o operador laplaciano vezes 0 será 0 e a equação de Euler, né, é simplesmente a equação de Navier-Stokes com μ igual a 0. É uma maneira bem simples de se ver. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, por que é feito isso? O que é o escoamento invisto? Pois bem, a grande maioria de aplicações onde vocês têm gases, a viscosidade é muito baixa. De modo que, dependendo da situação, você pode desprezar, tá, o termo de viscosidade. Isto, né, simplificará a equação. Ficará mais fácil de se resolver matematicamente. Mas ainda no período onde os computadores não eram bem desenvolvidos, você tinha que resolver na mão, analiticamente. Esta equação, a equação da Navier-Stokes, não é uma equação que você consegue resolver na mão, tá? Por isso que utiliza-se o computador. Tá? Aplica-se métodos numéricos, tá, para resolver. É uma equação que não tem, né, uma facilidade tão grande assim de se resolver analiticamente, tá? Então, para tentar resolvê-la analiticamente, né, você começa a tentar fazer uma série de aplicações. Bem, eu estou vendo escoamento em torno de uma asa de um avião com velocidade baixa, ou em torno de um carro com velocidade baixa. Bem, então vamos remover aqui o termo da viscosidade, vamos ver como é que vai ficar aqui e tudo mais. Vocês vão obter alguns resultados simples, né, que não condizem assim com a realidade, mas ele pode te dar um resultado ali, né, dentro da ordem de grandeza esperado. Claro que se você quer refinar o resultado, ter um pouquinho mais de precisão, você tem que considerar a viscosidade e, como consequência, ao considerar a viscosidade, você vai ter um resultado melhor. Mas, ao mesmo tempo, vai complicar a solução que muitas vezes você não tem capacidade de resolver. Tá? E aí, claro, isso vai afetar a dificuldade e tudo mais. Tá? Então, se você quer resolver assim bem rapidão, lá tem um problema de engenharia, tá, dentro da tua empresa, e você quer resolver, você resolve ele primeiro sem atrito para ter um resultado mais rápido, primeira instância, ter uma ordem de grandeza do teu problema. Beleza. Agora sim, vai dar mais ou menos esse valor. Mas esse valor é quão preciso? Eu preciso agora ter mais refino. Beleza. Bota a viscosidade e vê qual é o resultado será. Como será o resultado. E aí você vai ter o teu valor mais preciso. Geralmente você pode resolver dessa maneira. Claro, até hoje em dia você pode resolver assim. Né? E ainda dentro do computador, né, você pode resolver um problema de escoamento potencial, que é o que a gente vai ver depois mais adiante. Tá? Para você ter uma noção, e depois que você tem o escoamento potencial, você pode resolver, tá, o escoamento com viscosidade. Muitos métodos numéricos, na verdade, até resolvem primeiramente sem viscosidade para dar uma condição inicial mais favorável. E aí, essa condição inicial do escoamento é aplicado com viscosidade, ele converge mais rapidamente os resultados. Especialmente quando você tem problemas as quais é regime permanente, né? Enfim, falei bastante coisa, bastante conceito aqui. Eu sei que o pessoal vai, né, ter um pouco de dificuldade, mas vocês façam uma leitura do livro lá, tá? Vocês têm disponível no e-book lá da biblioteca, e vocês vão compreender a importância dessa equação de Euler, tá? Para simplificar os resultados, né? Claro, como consequência ter resultados mais grosseiros, beleza? Dito isto, então, né? Mais uma vez aqui, só lembrando que a equação de Euler, ela também pode ser escrita como sendo a derivada substantiva da velocidade no tempo, né? Derivada substantiva da velocidade igual menos gradiente da pressão mais o peso, né? Mais uma vez, derivada substantiva, que é esse termo aqui é a aceleração da partícula, que é escrito, né, em cada componente discriminado dessa forma, beleza? Mais uma vez também, se o teu escoamento é incompressível, para dar o fechamento, claro, você tem aí a condição de que divergente do vetor velocidade igual a zero.
Gente, vou terminar o vídeo aqui. Até o próximo.